Aquela pessoa que consome uma quantidade muito alta de glicose. O que é uma quantidade muito alta de glicose? Principalmente, eu não estou falando de carboidrato, tá, pessoal? Carboidrato que vem da cenoura, que está na abobrinha. Não, não. Esse carboidrato é carboidrato bom, tem fibra, é muito tranquilo. Estou falando de pessoa que consome muito glicose mesmo, xarope de glicose, açúcar refinado, farinha branca em excesso, farinha de trigo, principalmente. Eu vou falar mais sobre o trigo ainda. Esses alimentos, qual que é o problema deles? Eles oferecem uma grande quantidade de glicose, então esse é o primeiro problema. E além dessa grande quantidade de glicose, né, a quantidade em si que você vai entrar em contato, você tem uma absorção muito rápida, então ele provoca o que nós chamamos de pico de glicose. Vem aqui a glicose, a gente precisa de glicose no sangue, mas você vem a glicose no sangue, de repente ela faz um pico, sobe muito rápido. Quando ela sobe muito rápido, né, o seu pâncreas identifica isso e libera insulina. A insulina é para metabolizar essa glicose, tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea, porque isso é muito ruim. Eu vou explicar já um fator do porquê que é ruim. Então tem duas coisas acontecendo, excesso de glicose na corrente sanguínea e excesso de insulina. O excesso de glicose, essa glicose que está ali, né, em pico, ela começa a se conectar com outras moléculas no corpo, outros lipídios, outras proteínas. Quando ela se conecta, ela não sai mais. E ela forma ali um processo, uma reação conhecida como glicação. Ela grudou lá numa proteína e glicou a proteína, grudou num lipídio, glicou o lipídio. Essa molécula glicada, o seu sistema imune identifica como uma molécula que é estranha. Glicou lá a molécula na célula, a célula é estranha. O sistema imune vai lá atacar. Na proteína, a mesma coisa. E aí o sistema imune começa a ficar hiperativado por glicação. Quando você tem uma quantidade adequada de glicose, que é o que nós precisamos para você produzir energia, né, você não glica. Você tem lá a glicose, está tudo certo, você não vai hiperativar seu sistema imune. Agora, se tem excesso, você glica. Se glica, você acaba ativando seu sistema imune. Esse é um primeiro ponto. E aí tem um outro ponto importante, que é você tá liberando excesso de insulina, certo? Esse excesso de insulina no corpo começa a estimular a produção de triglicéridos no fígado. E você começa a acumular esse triglicéridos no fígado e no abdômen. Aumenta a circunferência abdominal, aumenta a gordura no fígado. Então você acumula gordura no corpo. Essa gordura que você está acumulando, ela é conhecida como uma gordura inflamatória, essa gordura anormal. Essa gordura anormal, que é inflamatória, ela produz marcadores inflamatórios, que são esses marcadores ligados à inflamação crônica. Então, você viu que o excesso de glicose presente ali no açúcar, na farinha branca, na farinha de trigo, já é suficiente para gerar todo esse desequilíbrio. Um outro ponto aqui também que é importante para a gente, né, pessoal, até para chamar atenção em relação a isso, é que muitas vezes as pessoas pensam que o sal é ruim. Ah, nossa, excesso de sódio é ruim, aumenta a pressão. Isso é verdade? Verdade, qualquer coisa em excesso é ruim para o corpo. Sódio em excesso aumenta a pressão? Verdade também. Só que aqui tem um ponto que é assim, ó, muitas vezes você já viu as pessoas tentarem excluir o sódio ou excluíram o sal lá da dieta e não melhorou a pressão. Por quê? Porque na realidade, o que acontece frequentemente é que assim, o excesso de insulina vai no rim, retém sódio. Também, além de metabolizar a glicose, a insulina tem uma função no rim para segurar o sódio no corpo. Então esse é um ponto. Então, na realidade, assim, o excesso de sódio aumenta a pressão? Sim. O que gera, provoca aumento, excesso de sódio no corpo? Excesso de insulina. Excesso de insulina vem de onde? Excesso de glicose. Excesso de glicose vem de carboidrato refinado. Açúcar, farinha. Então, quem que, no final, gera excesso de sódio no corpo? No corpo. É o consumo do sal? Na imensa maioria das vezes, não. Na imensa maioria das vezes é excesso de insulina que vem do consumo excessivo de carboidrato refinado. Então você vai ver as pessoas tirando o sal da dieta, não resolve, começa a diminuir o consumo de carboidrato refinado, né? A insulina cai, sódio cai, que nesse processo às vezes a pessoa tem até tontura, fala assim, nossa, porque o sódio começa a ficar baixo, e aí a pressão por consequência começa a cair também.
Então, esse é um ponto assim, ó, sal refinado não é legal, é só cloreto de sódio, né, eletrólitos no corpo são muito importantes, então sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato, cloreto, tudo isso é importante. Era para estar presente no alimento, hoje no alimento é difícil assim, porque o alimento é produzido todo ano no mesmo solo, acaba que vai perdendo muitos desses eletrólitos. Uma fonte boa desses eletrólitos, sal. Então, só que qual sal? O sal mais integral possível, aquele que vem da água do mar que você seca e sobra só o sal ali, que é flor de sal marinho, sal de Mossoró. Vai ser muito bom, entendeu? Você consumir esse sal, ele é uma bela de uma fonte de eletrólitos no corpo. Não é o objetivo hoje falar sobre os eletrólitos, eu só quis trazer esse conceito, para você ter uma percepção do quanto é importante reduzir a insulina, reduzir pico de glicose no corpo, né, porque isso gera um impacto não só na inflamação, mas em vários outros pontos ali associados à nossa saúde.